Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Dominical Evangelística. Nesta série sobre os 10 mandamentos, nós chegamos agora no 7º mandamento, que é não adulterarás. E para começar, nós vamos ler na 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, que diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herderão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, para começar, o que significa adulterar? Você já deve ter ouvido falar sobre um leite adulterado, ou às vezes também tem gasolina adulterada. Isso quer dizer que algo foi falsificado por ser misturado com outra coisa, né? Já teve casos de leite misturado com água que foram vendidos, então isso é um leite adulterado, algo que foi modificado por ser misturado com algo diferente, né? Então, adulterar na Bíblia é misturar algo que é bom com algo pecaminoso, quebrar promessas, contratos, misturar pensamentos e atos pecaminosos naquilo que era uma dádiva boa que Deus nos deu, como no casamento. E lembramos também que o pecado não é somente um ato, né? Nós já vimos em vários dos outros mandamentos que o pecado não é só o que a gente faz, mas também nós cometemos pecados em nosso pensamento, em nossos desejos, nossas palavras. Então, adultério é algo que não é somente um ato, mas também pode ser um pensamento, como nós vamos ver no decorrer desta aula. No início dessa série, nós vimos que os mandamentos de Deus, que Ele nos deu, os 10 mandamentos, nos revelam o caráter de Deus, né? Nos dizem algo sobre quem Ele realmente é, como Ele é. E este mandamento em específico nos mostra que Deus é fiel e verdadeiro. Ele é leal. Ele nunca quebra suas promessas. Ele não volta atrás em suas palavras. O que Ele promete, Ele sempre faz. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E também Ele é puro e santo, como este mandamento nos mostra. Ele é genuíno. Ele não mistura virtudes com pecado ou verdade com falsidade. Não, Ele é puro, Ele é santo, Ele é verdadeiro. E por isso que Ele odeia o adultério, porque é algo que vai contra seu caráter perfeito. E também este mandamento foi nos dado para proteger a unidade da família. Pense comigo um momento. Como é possível assegurar que cada indivíduo neste mundo, de milhões de pessoas, seja amado, cuidado, suprido? A resposta de Deus a isso, contrário ao que o mundo que rejeita Deus quer nos ensinar, é a família. É numa família que um bebê pode receber tudo o que ele precisa, todo o cuidado para este bebê que ainda depende totalmente de outros, né? É na família que as crianças são protegidas, treinadas e podem assumir responsabilidades gradualmente com a ajuda dos adultos. É na família que jovens podem receber um apoio de seus pais, conselhos ao crescerem. É na família onde o casal compartilha as responsabilidades e os prazeres nos altos e baixos da vida, né? E é na família onde os idosos recebem amor, cuidado. Então é
algo muito sábio que Deus nos deu, uma dádiva muito bondosa. E não são ideias ingênuas, não. A Bíblia nos mostra com clareza como o pecado causou uma grande devastação nas famílias também. Então, sabemos que nem sempre é tão perfeito como Deus criou, tristemente. Mas se nós seguimos os padrões de Deus para a família, para o casamento, então nós podemos ver nessa família as marcas do Criador amoroso. E a família pode fornecer grande alegria e segurança na vida das pessoas dessa família, né? Deus desenhou o casamento entre um homem e uma mulher, como nós podemos ler em Gênesis, para ser uma unidade segura e feliz. No casamento, o casal faz promessas solenes diante de Deus de amar, honrar, cuidar e prover as necessidades um do outro, independentemente das circunstâncias da vida. Prometem também a não se entregar a nenhum outro, a nenhuma outra pessoa, mas serem leais um ao outro. Este amor verdadeiro é de todo o coração e naturalmente exclui toda a deslealdade, né? O casal, as duas pessoas, o homem e a mulher, se unem e se tornam uma unidade. E assim, vivendo de acordo com os padrões para o casamento que Deus deu, eles receberão muitas bênçãos de Deus e vão ficar cada vez mais próximos um do outro. E é neste ambiente de amor mútuo que o Senhor providenciou o nascimento de uma nova vida. Mas tristemente, como muitos de nós também já temos experimentado, né? Esta dádiva divina do casamento é frequentemente pervertida por pessoas que rejeitam a Deus em desobediência a este mandamento. É como uma linda peça bordada, muito linda e bonita, que talvez alguém fez para uma amiga, e depois você vê essa peça linda sendo usada como um pano de chão. Assim muitos tratam o casamento, os padrões que Deus nos deu para o casal em casamento. Talvez você experimentou isso na sua própria família e você já sentiu quão triste que é quando há divórcio, quando um pai deixa a família, quando a mulher traiu o marido e sai da família, deixa os filhos. Pessoas vivendo juntos que nem se casaram e depois com facilidade se separam. E muitas vezes isso causa muito sofrimento, sempre causa sofrimento para os dois e também não menos para os filhos, né? Mas não é só no casamento que nós podemos quebrar este mandamento. Este mandamento não é só para casais casados. Quando nós somos jovens, adolescentes, quando nós deixamos os nossos olhos vagarem e verem coisas que não agradam a Deus em revistas, na internet, nos colegas, na sala de aula, e deixamos os nossos olhos verem coisas sujas, coisas que não agradam a Deus, nós também quebramos este mandamento. Quando nós tiramos uma foto de certo ângulo ou com certas roupas que não convém, que revelam o nosso corpo, e nós postamos essa foto sabendo que tipo de pensamento isso pode gerar em uma outra pessoa, nós estamos quebrando este mandamento. Quando nós deixamos a nossa imaginação livre, quando vemos alguém do sexo oposto, quando nós não guardamos o nosso corpo e nossa mente limpos para aquela pessoa futuramente que devemos amar de todo o coração, por toda a vida, nós estamos também quebrando este mandamento. E Deus, Ele odeia esses pecados, porque vão contra seu caráter perfeito, fiel, verdadeiro, puro, santo. E Ele nos adverte, como nós lemos,
que estas pessoas que cometem estas coisas, mesmo em seus pensamentos, não serão permitidas entrar no reino de Deus. Mas Deus é misericordioso, Ele é tão bondoso, tão gracioso, que Ele também disse que quem se arrepender e confessar estes pecados a Ele e deixar para trás estas práticas, estes pensamentos, estas coisas, Ele nos perdoa, Ele limpa essa pessoa. Como nós lemos, em 1 Coríntios capítulo 6, primeiro o apóstolo fala sobre quem não pode entrar no reino de Deus, e depois ele disse, e é o que alguns têm sido. Mesmo na igreja de Corinto, tinham pessoas que anteriormente eram adúlteros, mas se arrependeram dos seus pecados, confessaram a Deus e deixaram para trás estas coisas e foram lavados. Porque aqui o versículo diz assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Estas pessoas foram lavados. Pense só, o Salvador, quando Ele morreu na cruz, Ele levou sobre si todos estes pensamentos sujos nossos, palavras torpes, mesmo os atos pecaminosos e sujos e impuros. Ele levou sobre si o castigo devido a estes pecados nossos, se nós confiamos nele. Quão grande amor é este! Que agonia Ele suportou por estes pecados. Que triste nós deixamos a Ele com os nossos pensamentos, com o nosso olhar. Ele suportou tudo isso na cruz. Se isso enche você de vergonha, sabendo que você também quebrou este mandamento já muitas vezes, não demore, vá a Ele. Confesse os teus pecados a Ele. Confesse que o seu coração também já cometeu adultério, como nós podemos ler em Mateus, que você vai ler durante a semana, que quando nós somente olhamos e pensamos coisas que não devemos, nós já quebramos este mandamento. Se isso é você, confesse ainda hoje os teus pecados ao Senhor. E pede por perdão, peça por um coração limpo, e Ele te responderá. Deus promete perdoar também estes pecados, se nós confessarmos a Ele. E para não pecarmos mais e não cairmos mais neste pecado, nós devemos seguir o conselho que nos é dado em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Assim nós podemos encher os nossos pensamentos com estas coisas verdadeiras, honestas, justas, limpas, puras, e agradar ao Senhor. Como também expressa o hino de número 56, que nós vamos cantar agora. Que isso também seja o desejo de seu coração. Que Deus te abençoe.
você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistarreformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.